Muito bem, começando mais um Patercast, Antônio Garcia aqui. Felipe Zapalá. Abraham Wang. Show de bola. A gente vai falar hoje sobre paternidade na arte e o tema é proteção. A gente falou nas outras semanas em paternidade na prática, de pai para filho, paternidade na Bíblia, sempre falando sobre proteção. E agora a gente vai falar sobre proteção e finalizar essa série sobre proteção. Correto? Então tá bom. Só lembrando, Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Nosso objetivo é resgatar a paternidade para fazer um mundo melhor. Então tá bom. Vamos falar sobre paternidade na arte. A ideia agora nesse episódio aqui é a gente trazer três obras de arte ou três peças de arte, seja filme, livro, o que quer que seja, que tragam algum exemplo de paternidade embutido neles. Dentro do tema Paternidade não, proteção. proteção. Falei errado, obrigado. Proteção. Felipe, você quer começar? Começo. Esse daqui que eu trouxe é série. É a série de Gotham. É uma série que retrata o Batman, só que porque o filme pega o recorte do Batman quando os pais morrem, criança, Na infância. na infância, mas o filme ele retrata o Batman novo, pequeno, criança, Bruce, e depois já retrata ele super-herói mais velho, Na história, os pais morrem quando ele tem tipo 12 anos, né? 12 anos. E aqui a série, o que ela faz? Ela demonstra esse período dos 12 até o início ali, sei lá, 18, 19 anos mais ou menos, que é quando ele começa a pegar a força, vai desenvolver a força para ele chegar onde ele estava. E eu acho que é muito interessante ver o papel do Alfred, que é o mordomo dele, aqui, porque pensa só, quando a gente olha o herói lá na frente, a gente imagina ele forte, já com as habilidades, porque o Batman não tem nenhum superpoder, tudo que ele desenvolve São os bilhões de dólares. são O superpoder dele. O superpoder é igual ao Tony Stark, os bilhões de dólares. exatamente, as ferramentas que ele usa são ferramentas compradas e ali você vê o desenvolvimento dele como adulto, como da criança, adolescente para o adulto, e o papel do Alfred, em como ele faz a proteção. É muito engraçado, porque ele começa a ensinar artes marciais para ele. É o Alfred aqui. O Alfred que ensina nesse Gotham é como se o Alfred fosse um cara, ele é inglês, né? Uhum. E ele tem essa habilidade monstra das artes marciais e ele ensina pro Bruce. Beleza. E aí demonstra que ele protegendo o Bruce quando ele vai se desenvolvendo. Então ele começa a ensinar ele as artes marciais. E é engraçado, porque você vê ele magrinho, pequenininho, começando a se desenvolver ali na luta. Você tá falando do Alfred. O Alfred Ensinando o o Bruce. E aí ele começa a ter alguns pequenos é, é, incidentes que ele se envolve, e aí pega um bandido e às vezes ele apanha porque ele é muito frágil ainda. O que o Alfred faz? Ele entra em alguns lugares que ele tá tentando combater o crime, só que quando chega num nível que ele não consegue fisicamente, o Alfred entra, derrota os bandidos ali, volta, ensina ele com aquilo e Caraca, o Alfred era um super-herói, então. basicamente. Tipo, Cara, é bem legal essa parte. Você vê até com outros olhos, assim, porque a gente costuma ver o Alfred mais velho, é sempre um senhor, né? um senhor, né? Mas imagina que, pô, mesmo pro filme ali, o senhor deve ter uns 70 anos, talvez, ali. Sim, sim. E o cara deve ter uns 30, 35 anos, não sei. Sim, ou seja, 20 anos antes, 50. É, é basicamente isso Legal. que relata. Ele já é um senhor nessas. Ele já é um senhor, mas é legal Não, eu tô vendo aqui, o ator não é um senhor, é um... Um cara forte. que Sim, também tem o Jim Gordon, que faz que é o papel do policial, que ele Sim. também protege do comissário Gordon. o comissário. Ele também protege o Batman durante esse desenvolvimento, mas é bem legal ver o Alfred fazendo isso. O que te chama atenção, aliás, o que te conecta em proteção e o que te chama atenção nesse... É que aqui eu acho que a gente não vai falar de provisão, mas primeiro ele tem a provisão da proteção, que é ele ensina como ele se desenvolver numa habilidade que ele consegue proteger a cidade. Nossa, então pera um pouquinho, você trouxe uma coisa bem relevante. Tá, Você crê que proteger envolve você ensinar a pessoa a se proteger? com certeza. Que isso é bem legal, cara. Pô, Ou seja, se eu só protejo, você com o Léo, proteger é legal, mas ensiná-lo a se proteger também é muito legal.
Porque ninguém quer dependência. Eu não quero que o meu filho seja dependente de mim para sempre. Uhum. Né? Então, por um tempo eu o protejo, mas eu preciso ensiná-lo a se proteger e eu preciso ensiná-lo a proteger os outros. Que foi o que a gente conversou quando a gente falou sobre os exemplos da faculdade lá, tudo, Sim. né? Top. Caramba. Não, continua aí, desculpa. Não? Tem bastante sentido. Ele é bem legal ver isso. Então ele provê o ensinamento para que ele venha se proteger e proteger a cidade, porque o foco do Batman ali, ele começa a se desenvolver numa luta em combate pela cidade, né? Mas eu achava que o Alfred era meio resistente a esse papel do Batman de herói. Acho que É depois que ele engraçado. cresce, Talvez né? quando ele cresce, ele fica meio frenético demais, né? É, Não não é? sei se era. Eu Sai do percebo controle. eu percebo isso no Alfred. Ele ensina, mas não era o objetivo dele ensinar pra ele ir tão longe assim. Tá, Acho que é Talvez o. era mais pra tipo, ó, vou te ensinar aqui pra você se proteger tá. do que pra você proteger ali a. Mas tem Extrapolou. uma curiosidade, né? Nessa fase inicial, ele já era o Batman? Não, Ele era o Bruce. ele era o O Bruce. Tanto Bruce que aprendendo. é o Bruce aprendendo, tanto que ele começa a sair pela cidade e ele de início só usa uma roupa preta e vai evoluindo, mostra a evolução da Então acho que é roupa. isso. Aí o Batman se torna obstinado. Sim. É. Naquela revistinha O Cavaleiro das Trevas, aquela graphic novel, quando ele se torna o Batman, quando ele cai na caverna, e aí é bem louco essa. Aliás, essa graphic novel é uma das melhores de todos os tempos. Ele cai dentro da caverna, nada a ver com proteção. Ele cai na caverna, aí lá tem uma revoada de morcegos que passam por ele, daí tem um morcegão gigante e ele tem tipo um encontro com esse morcego, que é como se fosse caraca, uma inspiração, uma coisa assim, e aí ele se torna o Batman. Essa graphic novel é legal, cara. Uma coisa que até deixo aqui pra gente conversar sobre aqui você vê não é uma substituição, porque o Bruce ele tem um impacto muito grande com a morte dos pais, né? Você nitidamente vê em todos os filmes como ele tem que lidar sempre uma dor muito grande, mas você tem não é uma substituição, mas é uma opção, né? Alfred dá pra ele uma certa proteção e um papel paterno. Ah, Uhum. quando o jovem ou a criança não tem o pai presente, como que vocês veem de repente, ter uma outra figura para cumprir esse papel? Tá, vamos lá. Experiência própria minha, e eu tenho visto isso, e acho que vai ser cada vez. Vai ser não. Tem sido muito frequente homens que ocupam o papel de referência masculina sem ser o pai biológico. Aconteceu no seu caso, acontece na minha casa, com você não aconteceu. Se Deus quiser, não acontecerá também, mas você pode exercer esse tipo de papel para outras pessoas que estão no seu círculo de influência. Eu vejo assim, o Alfred, nesse papel que ele entra para dentro de um papel, que é o caso de Boaz, que a gente falou no episódio anterior. Ele entra para dentro de um papel, ainda que não seja uma responsabilidade originária dele. A responsabilidade originária é do pai proteger a sua esposa, os seus filhos e tudo mais. Mas eu creio que é responsabilidade de todos nós, homens, protegermos aqueles que estão ao nosso redor, no nosso círculo de influência. E, quando você estava falando do Gotham, eu pensei o seguinte: às vezes pode ser que alguma das pessoas que você está protegendo, ou que você está ensinando a se proteger, vai exercer um papel de proteção muito maior, muito mais abrangente, com muito mais influência do que você. Então, o Alfred era só um mordomo. Você nunca sabe quem você está treinando. Você nunca sabe qual vai ser a influência daquela pessoa que você está protegendo. Caraca, Na verdade, total. eu penso assim, sei lá, eu protejo o meu filho, eu ensino o meu filho a se proteger, mas eu não sei qual vai ser o alcance do meu trabalho através da vida dele, entendeu? E isso eu acho muito legal. O seu trabalho bem feito, ele não termina em você e nem naquele que você está protegendo e ensinando. Pode ser um cara que tem uma influência enorme. E quantos casos tem desses, sabe? Uhum. Aliás, tem um filme do. Já assistiram o filme do vice-presidente dos Estados Unidos, do J.D. Vance? Não. Tem um filme com a Glenn Close, é bem bom, cara. Ele era um caso bem. Ele foi um caso bem fora da curva. Uma família super humilde, super desestruturada. Tinha uma avó que cuidou dele e meu cara chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos.
Caraca. Alguém protegeu, entendeu? Podemos passar pro exemplo do Abraham? O meu não é uma grande referência, mas pelo menos em casa é um best seller. É a série Cobra Kai. Cara, foram 6 temporadas. 6? Seis Tá temporadas. 6 anos bombando esse Começou, negócio? acho que na pandemia, um pouco antes da pandemia ou na pandemia. Uhum. Estourou na pandemia. Tá. E Qual que é o mote dessa série? pra quem assistiu Karate Kid, é o que perdeu, o loirinho, O que fazia o o bullying? Johnny, o que fazia o bullying no Daniel bom, San, tá no LaRusso. No Daniel Daniel LaRusso. LaRusso, que tinha acabado de chegar ali na cidade. Sim. E aí essa série vai mostrar o porquê o Johnny Johnny tinha Lawrence. essa atitude. Chama Johnny Lawrence? Johnny Lawrence, E ele tinha essa atitude porque ele tinha um padrasto muito mal. A mãe dele estava com esse cara porque ele era muito rico e tratava ela muito mal e ele também. Então, ele tinha essa atitude. E o Johnny, por falta de uma paternidade, foi procurar no karatê uma figura paterna, que é o treinador dele, que é mais mal ainda. E aí começa a incutir uma cultura de violência nele. E aí a gente conhece a história. Mas essa série, ela vai mostrar uma sequência de personagens com problema de paternidade. Porque o Johnny está quebrado, falido na vida, está com um filho adolescente jovem. Já na série. Já na série. Um filho ali, acho que de 17 para 18 anos, delinquente, roubando coisas, se envolvendo com coisas erradas, sem relação nenhuma com o pai. E aí o Johnny também vivendo de fazer bicos, todo quebrado. E aí ele tem aquele momento eureka dele, monta academia para restaurar aquela cultura do Cobra Kai. E aí começa a vir os primeiros alunos, todos alunos problemáticos. E o principal aluno dele, que depois se torna o campeão da academia dele, é o Miguel Dias. É um cara que é filho de uma latina, que não tem pai. O pai não está lá na história. Ele vive com a avó e a mãe. E é um menino lá que é fraquinho, sofre bullying na escola também. E ele, por meio do É a mesma história do LaRusso lá atrás. É a mesma história. E aí, com esse preparo do karatê, muda a mentalidade, eu vou te ensinar a se proteger, ele começa a mudar e começa a ficar influente onde ele está. E aí outras pessoas começam a ver isso e a academia dele começa a bombar. Isso é temporada 1. Lá na temporada 6, você vai ver... Você assistiu todas? Claro, com meus filhos. Mas são ao longo de 6 anos, 5 anos. Né? Que da hora, pô. E aí na temporada 6, que acho que terminou agora esse ano, você vai ver o cara completamente restaurado. Principalmente nessa questão de paternidade. Porque o Johnny, ele se torna pai, ele casa com a mãe do Miguel, ele é bem louco. Spoiler. Spoiler, mas já tá aí, todo mundo sabe, né? E o professor Não preciso pegou a mãe mais do assistir. aluno, é isso? Ele ajuda ela, eles moravam no mesmo Nossa, condomínio. que da hora. E também do lado do Daniel LaRusso, Uhum. ele tem... Ele sempre... aparece, o Daniel LaRusso? Claro, Uhum. ele é um Nossa, a série personagem inteira. super importante. Ah, é? Aparece a filha dele também, Cara, é muito louco que eles conseguem fazer a série com os mesmos atores, né? com os mesmos atores. E Passou foi uma muito redenção tempo. para todos ali, porque estavam esquecidos. Eles estavam esquecidos, né? Mas Cara. faz quanto tempo será? Será Karate quase Kid, 40 30 anos. anos? Mas ela 40 é da anos, acho. quase 40 anos. Quase 40 anos. Porque foi em 84. 84? 84? 40 anos. 40 anos, mano. E o cara, o ator lá tá bem, né? O Daniel, o LaRusso. Cara, Tá? parece que tá com 40 anos. É bizarro, parece que passou um pouquinho pra ele, cara. E o outro? O outro também? O outro também tá bem. O Sr. Miyagi já era, né? Não, Então, Miyagi o só senhor aparece já- na foto, no fundo da Tá bom. casa dele. Inclusive na série aí, não vou soltar esse spoiler, mas o Sr. Miyagi também aparece numa situação de paternidade meio complicada. Lá do passado, né? do passado Corte dele, do passado. Ah, Eu é? acho que eu lembro. Então ele é uma série que vai trabalhar muito as facetas da Da proteção, proteção. para restaurar a paternidade. E eu vejo também que eles criam lá os times, né? Não são os times, são as academias. E os adolescentes vão escolhendo a academia que eles se identificam. Eu acho muito interessante Você assistiu analisar. Eu assisti, mas não tudo. Eu acho que eu parei na terceira, na quarta, já foi até a sexta, né? É interessante você ver a busca também dos adolescentes que são disfuncionais, Totalmente. buscam no esporte e no mestre uma figura paterna. Sim. Na sexta temporada aparece uma outra escola lá, totalmente aleatória,
porque tem um torneio mundial que é de um coreano, um senhor coreano super violento Sério? com a neta dele. Caraca. E aí também tem um lance ali de cura de paternidade sobre essa moça. Cara, é só história de paternidade aqui. Que da hora. E todos baseados em resgatar a paternidade por meio de desenvolvimento da proteção. O desenvolvimento de proteção, mas acho que o Johnny protege o rapaz Miguel? Ele ensina ele a se proteger. Ele começa com isso. Só que existe essa quase que uma história muito longa, né? Uma epopeia Sim. do Johnny se aproximar do filho dele, trazer Eu ele, ia perguntar isso. resgatar essa relação com o filho dele. E agora, num primeiro momento, você pensa, vai dar tudo certo. Mas quem faz esse papel é o oponente dele. O Daniel LaRusso é a primeira figura paterna do filho do Johnny. Ele protege o menino, porque ele fala assim, seu pai é um maluco. Que da hora. E ele começa a treinar na academia do concorrente. O Daniel tem uma academia também? Dentro da casa dele tem a Miyagi-Do, que é uma academia lá que o senhor Miyagi deixou lá as coisas. Que legal. E Ele restaura o lugar, né? Mas aí no final a relação do Johnny com o filho é restaurada? Restaurada. Assim, já no meio não, acho que na terceira ou na quarta temporada já está bem restaurada. Aí o filho do Johnny fica com a filha do Daniel LaRusso, né? Rolou uma tensão ali. Ah, é? Não fica. Ela fica com outro cara. Mas fica, sei lá. Tem um vai e vem ali. Mas é interessante você ver o Johnny como uma figura de bonzinho, né? Porque ele era o vilão no outro filme. Então você vê uma inversão. Não, Até você vê na derrotado. paternidade dele, assim, você vê esse movimento. O que gera a redenção do Johnny? É quando ele começa a treinar o Miguel, por exemplo? O primeiro boost é quando ele verdade. tá com o Miguel. É bem legal isso. E depois o Miguel se torna filho mesmo dele, né? Enteado. Vocês sabem que eu sempre tive uma opinião de que o homem, quando ele está sem responsabilidade, ele roda mal. E aí eu sempre trouxe não gosto de falar que eu sempre falei tal, mas quando você pega uma caminhonete e anda sem peso nela, eu falava isso no discipulado, você anda sem carga, ela pula muito, ela fica instável. Quando você põe carga na caminhonete, ela fica estável. E o homem parece que é assim. Então, às vezes, você vê histórias como essa, o cara estava meio largadão. O filho já estava meio grande e tal, mas daí ele assume a responsabilidade sobre esse menino que precisa de ajuda, precisa de proteção, e aquilo reverte para o próprio cara, entendeu? Total. Você como pai, ou você, independente, uma figura de proteção, exercer isso gera em você algo bom. É o peso que traz. É um peso, no início é um peso. Sim. Mas aquilo te apruma. Eu lembro no livro do Jordan Peterson, ele fala sobre tem um instinto, aquela história da lagosta. O ser humano, eu estou olhando você e estou lendo as suas reações com relação a mim. Então, se você me trata de forma desdenhosa ou desrespeitosa, o meu próprio corpo entende que eu sou menos do que você porque você está me tratando assim. Só que eu acho que o inverso é verdadeiro. Então, se eu estou protegendo você e eu vejo que você confia na minha proteção, isso gera um círculo virtuoso dentro de mim, entendeu? Caraca, eu estou protegendo alguém, quer dizer que eu consigo proteger, quer dizer que eu sou forte, quer dizer que eu sou confiável, entendeu? Bom, muito bom. Antônio, e você? 5 minutos para trazer sua referência. Os Miseráveis. O livro preferido do Felipe. Gente, Os Miseráveis tem uma história que tem o personagem principal, é o livro do Victor Hugo. O personagem principal é um cara chamado Jean Valjean. Esse cara era um prisioneiro. Um ex-convicto, ele saiu da prisão, e aí o que acontece? Ele acaba enriquecendo, e a primeira pessoa que ele protege é uma moça chamada Fantine. Ele não tem nenhum interesse na moça, mas ele a protege espontaneamente porque ela começa a trabalhar na fábrica dele. Não é porque ela estava numa situação abusiva? Ela foge. Ela foge. Ela estava numa situação difícil, ela foge, mas deixa a filha.
Ela estava numa Isso. situação difícil, ela deixa a filha com pessoas, que é a filha Cosette, Isso. e deixa com um casal chamado Thénardier, Que são maus. que ela não sabia Aham. que eram maus, mas eram maus. Então ela deixa a filha lá e vai para um outro lugar para ganhar vida, para conseguir ganhar dinheiro. Daí ela começa a trabalhar na fábrica do Jean Valjean. E ele começa a protegê-la, ele a protege. Só que ela eventualmente morre. Quando ela morre, ele vai encontrar a filha, que é a Cosette. Quando ele vai buscar a Cosette, ele percebe que ela está nessa situação terrível e rouba a menina dessa casa dos Thénardier e acaba criando ela. Então o Jean Valjean é um homem que ele não tendo nenhuma obrigação. Primeiro ele protege a Fantine, a mãe, e aí depois ele vai lá e protege a Cosette, que é a filha, e atua como pai dela até o final. Então ele cria ela. E a mãe entrega a filha achando que ela lá teria proteção, né? Sim, sim, exatamente. A mãe crê que nessa outra casa dos Thénardier, que eles vão prover para a menina o que ela não conseguiu. Sim. E aí eles abusam da menina. Tratam ela como empregada e tal. É que nessa época, quando a gente fala de abuso, nunca é sexual, porque era um tema muito pesado. Então é um abuso que faz a menina trabalhar, maltrata ela e tudo mais. Quando o Jean Valjean percebe, resgata a menina e dá para ela uma vida digna, protege ela até o final, até o momento que ela eventualmente casa. E aí o finalzinho do livro, quando ela está casando, ele morre. Mas antes de morrer, ele revela toda a história. Revela. Então, assim, essa é uma história em que um homem que não tem nenhuma obrigação, ele acaba trazendo proteção e redenção para a vida dessa menininha aqui, que é a Cosette. Nenhuma obrigação. Não teria nenhuma obrigação. Mas dentro do papel dele de homem, com a força que ele tem, com a influência, com a riqueza que ele tem, ele gera uma nova vida, uma nova oportunidade. Então aqui tem até um ponto bem relevante para a gente guardar. Dentro do nosso papel de homem, a gente tem sempre a oportunidade de, seja com proteção, ou até com provisão, ou com a nossa presença, de dar oportunidade de mudanças de histórias para as pessoas. Às vezes, pessoas que não têm com quem contar, não tem uma outra possibilidade. E você não precisa ser o pai, você não precisa ser o pastor, você não precisa ser o padre, você não precisa ser nada. Você precisa ser uma pessoa que está disposta a se colocar ali naquela brecha, se colocar ali naquela situação por uma pessoa que não tem condição de se proteger, que não tem condição, que está numa situação vulnerável. Esse é o nosso papel. Agora, imagina se todo homem na sociedade fizesse isso, cara. Se todo mundo se colocasse nessa situação. Caraca, transformava, entendeu? Caraca. E eu acho que o papel nosso é para além da nossa casa, entendeu? Então, o Felipe defende a Rafa, sim. Defende a Letícia, sim. Mas, cara, outras pessoas que estão perto da gente, entendeu? É possível. Às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é um olhar, cara. Putz, eu acho que tem tanto poder nisso e a gente exerce tão pouco, sabe? A gente, ao longo da série, falou bastante do que a proteção gera ao nosso redor. O que vocês diriam que a proteção gera em nós, como homens protegendo os outros? O que isso tem de mudança interna em nós? Porque eu vejo muito esse exemplo do Cobra Kai, ele gerando proteção e ao mesmo tempo sendo alinhado por aquela proteção, aquilo começa a mexer em algo dentro dele, ele começa a ser restaurado por aquilo. Acho que, bom, respondendo negativamente, você não fazendo isso, uma parte da tua essência já não está sendo ativada. Ao fazer isso, você está redimindo essa parte que precisa estar mais evidente. Então, o Antônio fala muito sobre isso. Esse é o papel do homem. É o papel porque já é nossa essência. Então, aquilo que é a nossa essência fica mais evidente, fica mais claro. E é a tua própria autorredenção ao fazer isso. É muito metafórico o que eu estou falando? Não, mas eu acho que é isso mesmo. E aí eu diria, cara, você se curar, talvez, de uma incerteza da tua identidade, de propósito. Sabe aquelas coisas que você fica pensando muito quando... Então, você acha que começa a ativar? Quando a gente fala de homens passivos que não têm uma atitude em relação a isso. Então talvez a proteção pode ser um primeiro caminho para um homem passivo. Comece a proteger
Eu acho que sim, cara. Por exemplo, se você pega um menino que é inseguro e você fala, cara, eu preciso que você cuide desse menino mais novo, protege ele, isso já gera dentro do menino um boost de segurança, entendeu? Caraca, eu consigo proteger alguém, entendeu? Eu não sou uma vítima, um coitado que precisa que todo mundo proteja. Eu consigo proteger alguém. A diferença, para mim, é brutal. Caramba. Por isso, inclusive, eu sou muito contra a superproteção materna, que vai se estendendo, sabe, por muito tempo. Porque eu falo isso para Paula, eu falo assim, se você proteger demais o Antônio Luiz, você vai gerar nele a sensação de que ele precisa disso. E isso é ruim para ele. Enquanto a mulher fala assim, meu Deus, eu não estou protegendo, ela se sente mal, nosso papel como homem é falar assim, deixa ele, porque ele precisa ver que ele não precisa disso para sempre. Que ele vai conseguir se virar sozinho, entendeu? Bugou a cabeça. Então você está dizendo que uma forma de proteção do homem é deixar o filho desprotegido da mãe, em certo momento. Veja, olha a diferença. Uma coisa, eu falar para o meu filho assim, filho, eu estou aqui por você. Ou vou te dar um exemplo mais simples. O Toís não sabia andar de ônibus, nem de metrô. Então tá. E aí a Paula falava assim, ai meu Deus do céu, é muito perigoso. Ai, o meu menino, ele vai andar e essa cidade violenta. Ele falava, Paula, deixa dela. Mas e se? Porque o e se, para a mãe, não tem limites, né? E se? E se ele morrer? É difícil. E se ele morrer vai ser triste, mas tá bom. Aí, o que aconteceu? No momento oportuno, eu andei de metrô com ele e eu andei de ônibus com ele. Então, eu ensinei para ele. Falei assim, brother, é assim que faz. Pega aqui, ensinei. Depois que eu ensinei, eu falei, pode ir sozinho. Ele falou, pai, mas e se acontecer alguma coisa? Eu falei, fica tranquilo, você vai saber lidar, cara. Não, mas e se, pai? Não tem e se, filho. Pode tentar, tá tudo bem. Qualquer coisa você me liga, eu vou estar aqui, mas eu não preciso estar do seu lado, eu não preciso estar lá pageando você. Resultado, cara, aprendeu a andar de metrô, aprendeu a andar de ônibus, e aí começou a se virar sozinho, e ganhou autonomia. Só que dentro dessa autonomia, ele ganhou segurança de que ele conseguia, entendeu? Então eu falei, você consegue, primeiro eu ensinei, depois eu falei, você consegue, depois ele foi lá, fez sozinho e percebeu que conseguia. Cara. E olha hoje, ele está em outro lugar, outra localidade, muito país. por fruto disso. Sim, porque daí ele começa... E eu acho que isso gerou, inclusive, nele uma autonomia que ele começou a tomar decisões. Falou assim, pai, eu quero fazer um esporte. Pai, eu vou começar a estudar aquilo. Pai, não sei o que lá. Começou a ganhar autonomia. Confiança. Se tivesse só com a Paula, não está errado, mas é o papel. A Paula não teria deixado ele pegar o metrô, não teria deixado ele pegar o ônibus, por proteção. Só que é um tipo de proteção que não libera, que não gera autonomia. E o papel do homem vai por esse lugar, entendeu? Eu te protejo, cara, eu vou te proteger. Mas saiba que você também consegue se proteger. Você não está na barra da minha saia, entendeu? Com 1,90 de altura. Você também consegue. Um detalhe importante que ele estava com 1,90 m de altura. Tinha plenas condições físicas de se proteger também. Gente, quando ele foi andar de metrô, ele falou assim, pai, mas e se alguém me sequestrar? Eu falei, brother... Vai ter que ser uma van bem grande. Vai ter muita gente que eles vão sequestrar antes de chegar em você, cara. Caramba. Sabe? Mas era a ideia. Por quê? Porque o olhar da mãe, do tipo de você desprotegido, gera influência. O meu olhar para ele foi, caraca, você tá louco. Você dá conta. Respondeu? Animal. Muito. Muito bom. Vou falar um negócio aqui, uma coisa meio off-topic, mas sabe qual que é a diferença de um algoritmo da inteligência artificial? O algoritmo, basicamente, é uma sequência de linha de código, dizendo if else, se isso também, e aí se acontece isso, você faça isso, senão... É uma sequência de código. E tem um limite. E a inteligência artificial, não. Ela tem a capacidade de criar, tem a capacidade de gerar. A cara do Antônio. Mas aí, cara, quando você estava falando isso, eu lembrei demais que... Porque a mãe, ela literalmente, ela fica nesse sistema de se acontecer aquilo. E, cara, isso aí... A mulher fica nesse lugar, né? E de fato é seguro. Eu vejo a Rafa, nem a mãe, ela fica sempre nesse sistema de é muito seguro. ficar fazendo isso. E sim, você não consegue criar nada em cima disso.
Na verdade, só tem pequenos roteiros. E se nenhum deles tem uma resposta, fecha o programa e acabou. Deu um pau. Eu vejo a mulher assim, você pode não ter autonomia, você pode não crescer, você pode não se desenvolver, mas eu vou garantir que você não vai morrer. Sabe assim, ó, fica comigo que você tá seguro. Brother, mas a vida não é feita de segurança, entendeu? Acho A que vida é feita até de uma certa autonomia, de idade, a gente liberdade. pode usar isso aí. E Claro, deve usar. exatamente. Mas se a mulher puder, ela leva isso até 50 anos de idade. Fica aqui comigo, porque comigo você tá seguro. Cara, falando assim, eu faço uma análise de como minha mãe agiu sozinha, assim. Cara, eu vejo que ela foi impecável, porque ela não teve esse. A hora que ela tinha que deixar eu me dar uma lascada sozinho, assim, ela deixava. Ela não ficava muito passando a mão na cabeça, E não. você tá vivo aqui. E parando pra perceber agora os detalhes, eu vejo, caramba, em certo ponto, às vezes eu até pensava, né? Minha mãe não, sei lá, não tava tão perto. Quanto É, deveria, tá? tipo, de ficar passando a mão na cabeça. Perto ela tava, mas às vezes ela me deixava bater a cabeça mesmo, sabe? E depois ela ia lá e ela fez um Se papel. virou, né? Foi. Se virou. Fechando o off-topic, pode concluir. Eu gostei do soft topic. Beleza, então estamos finalizando aqui essa série sobre proteção, falando de proteção nas 4 linhas editoriais. Foi muito legal. Lembrando que a gente está fazendo esse modelo novo desse ano. Ao invés da gente fazer episódios em linhas editoriais com temas Independentes. independentes, a gente escolheu um tema e trabalhou ele nas 4 linhas, dentro das 4 linhas, para exaurir o tema com episódios um pouco mais curtos e semanais. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer comentário, manda para a gente ama receber os comentários. Até a próxima. Valeu. Até mais.